Bom dia para todos. Que bom estar aqui novamente reunidos, né? Nessa manhã de segunda-feira, iniciando uma semana. Bom, hoje vão fazer parte do nosso estudo eu, Zilaia, né, que estou falando com vocês, e vou fazer a página e a prece inicial. Em seguida, vem Elimar, com a leitura do Evangelho, e um pequeno comentário. Após Elimar, vem o Gabriel, que vai comentar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E a prece final vai ficar por conta do nosso Maurício, né? Hoje é ele que vai comandar a prece final. E a página que eu escolhi hoje para nós é do livro Coragem, psicografado por Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. Por um acaso eu abri essa página, é uma página de André Luiz, que eu gosto muito das páginas também de André Luiz. O título da página é Decálogo do Bom Ânimo. Dificuldades, não perca tempo, lamuriando, trabalhe. Críticas, nunca aborrecer-se com elas. Aproveite-as no que mostrem de útil. Incompreensões, não busque torná-las maiores através de exigências e queixas. Facilite o caminho. Intrigas, não lhes estenda a sombra. Faça alguma luz com o óleo da caridade. Perseguições, jamais revidá-las. Perdoe esquecendo. Calúnias, nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal. Sirva sempre. Tristezas, afaste-se de qualquer disposição ao desânimo. Ore abraçando os próprios deveres. Desilusões, por que debitar aos outros a conta de nossos erros? Caminhe para frente, dando ao mundo e à vida o melhor de seu alcance. Doenças, evite a irritação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que o sofrimento do corpo passageiro trazem à alma eterna. Fracassos, não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo, o tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio de recursos imensos. André Luiz. Vamos, então, fechar os nossos olhos e aproveitar este momento de paz, de tranquilidade, de harmonia, e agradecer a Deus pela vida, agradecer a Jesus por todas as bênçãos recebidas no nosso dia a dia, agradecer a espiritualidade superior que está sempre junto de nós, nos direcionando sempre para o bem. Senhor Jesus, nós te agradecemos, então, Senhor, pela bênção da vida, pela bênção, Senhor, desta doutrina que nos esclarece, que nos dá a conformidade
de todos os nossos percalços por essa trajetória, Senhor. Te agradecemos, Jesus, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, por tudo que nós ainda precisamos ser. Ajuda-nos, Jesus, a caminharmos firmes, com determinação, para que possamos chegar ao ápice da nossa evolução, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Envolva a todos os membros da nossa Casa Umen. Envolva a nossa casa, Senhor, para que de lá venham para junto de nós as vibrações espirituais. E assim, Jesus, nós começamos o nosso estudo de hoje com todos esses nossos amigos que se propuseram a fazer esse culto para ajudar a todos aqueles encarnados e desencarnados que vão ouvir e compreender. Fique conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, Senhor. Bom dia, amigos. Então, é com aquela gratidão e alegria, né, que nós estamos aqui reunidos para o nosso culto do Evangelho, que é uma atividade da nossa Casa Umen, da União da Mocidade Espírita de Niterói. A gente vai lembrar que todos são convidados para participar desse banquete de luz, né? Através de participar de palestras, de estudos, basta se cadastrar no canal Umen. Tá? Umen é N de Niterói. Inclusive, toda quinta-feira tem uma palestra, às 20h15. E hoje não, no dia 25/2, às 20h15, o tema será A Luz Segue Sempre. Todos estão convidados. Mas hoje, o tema de hoje é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo são bem-aventurados os aflitos, e a gente vai estudar os itens 1 e 12. Vamos à leitura. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. E vamos ler também o item 12, motivos de resignação. Por estas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir.
O homem que sofre, ele assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo, a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Olha a misericórdia, gente. Não é pagar a mesma coisa, pagar a centésima parte, né? A misericórdia divina. Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e, inevitavelmente, uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira seada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se, a um credor que nos atormente, pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga de teus dias de trabalho. A outros, os venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, não vos toca, pois, que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. E aí, a gente vai lembrar que as bem-aventuranças, né, elas fazem parte desses ensinamentos que Jesus nos trouxe lá no Sermão do Monte. E esses ensinamentos são de uma beleza sem par, né, porque essas bem-aventuranças, elas constituem um extraordinário cântico de amor e de compaixão, dirigido especialmente aos sofredores, oferecendo esperança em dias melhores. Então, a multidão a quem Jesus se dirige são os cansados, os oprimidos, né, pelo peso das provações, que, esperançosos, eles aguardam aquele momento de melhoria evolutiva com Cristo. Então, para esses espíritos saturados de sofrimento, quanto para todos nós, aplicam-se os esclarecimentos que Jesus transmitiu a Levi. Precisamos amar e aceitar a colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana, né? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. E aí Gandhi vem de dizer que se a gente perdesse todos os livros sacros da humanidade, mas se salvasse apenas o Sermão do Monte, nada se perderia, né? Então, a gente vem com uma página que a gente sugere leitura do livro Fonte Viva, no capítulo 104, que fala diante da multidão, né? E Jesus, vendo a multidão, subiu um monte e começa a ensinar. Né? Então, muitos de nós, na verdade, sobem ao monte da autoridade, da fortuna, da inteligência, do poder, mas simplesmente para molhar e esquecê-la. É imprescindível empenhar energias no serviço de educação.
Então, quando o cristão anuncia aquelas palavras, Pai Nosso, ele não está apenas reconhecendo a paternidade de Deus, ele também está reconhecendo a família, a humanidade inteira como uma família. E aí, a gente também vai lembrar da mensagem 83 do livro Caminho, Verdade e Vida, que lembra, sabe qual o título? Aflições. E essa é uma citação da primeira epístola de Pedro, que está lá no capítulo 4, versículo 13, que ele diz Pedro assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Quer dizer, o tema das aflições é o tema que mais nos toca, dado a nossa condição ainda de seres sofredores no mundo de provas e expiações. Qual é a função da dor? Qual é a função da aflição que abate todos os seres na Terra, desde os aquinhoados na riqueza, no conforto, até aqueles que passam por privações materiais, por pobreza e até mesmo por miséria? Então, quando Kardec, esse nosso querido Kardec faz a codificação, coloca direitinho na ordem, ele coloca bem-aventurados os aflitos como uma primeira bem-aventurança, e ele não segue adiante com as outras, não. Depois do capítulo 5, que vem bem-aventurados os aflitos, ele coloca o capítulo 6, que se chama o Cristo Consolador. Depois ele segue com as outras bem-aventuranças. Quer dizer, vocês estão aflitos hoje, mas lembre-se, tem Jesus, nosso Cristo Consolador. E ele, o Cristo Consolador, vem dizer assim para a gente: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, olha só que alento para todos os nossos corações. Está lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 e 30. Então, o que a gente vem trazer disso é que aí a receita que nos traz é o seguinte: para que a gente aprenda, eu ouvi lá no estudo do Evangelho, à luz do Espiritismo, um palestrante dizer assim: aprendemos com os espíritos que a felicidade está relacionada com a capacidade de ser útil, isto é, de ser útil à vida, porque a pessoa que se inutiliza, ela adoece. Por isso, o bem dá um bem-estar muito grande, fazer o bem, né? Porque o indivíduo, ele se valoriza quando ele faz o bem. O indivíduo, a gente começa a aprender a sair de nós mesmos em direção ao próximo. Essa é a receita que ele traz para a gente de felicidade. Então, eu fui achar lá no livro Justiça Divina, no capítulo 54, dizendo, na lei do bem, que fala assim: perguntas, muitas vezes, de alma inquieta, que vem a ser o bem, né? Tão diversas surgem as interpretações. Entendemos, contudo, que o bem genuíno será sempre o bem que possamos prestar na obra do bem aos outros. Colheste pedradas na construção a que te dedicas, no entanto, compadece da mão daquele que te ultraja, interpretando-lhe os golpes por sintonias de enfermidade. O bem é luz que se expande na medida do serviço de cada um ao bem de todos, com esquecimento do mal. Então, ele vem, só finalizando, a felicidade real nasce, invariável, daquela felicidade com que tornamos alguém feliz. Façamos assim aos outros o que desejamos que nos façam eles, na convicção de que, se cuidamos da lei do bem, a lei do bem vai cuidar de nós. Então, a receita para que a gente, mesmo passando pelas nossas dores, nossos sofrimentos, nossas aflições, a gente tem a resignação, mas a resignação ativa, não é verdade? Não é aquela de se acomodar, não. Uma resignação, mas uma resignação que age, que confia em Deus, que entrega a Deus, mas que continua a trabalhar no bem do próximo, porque o bem que a gente faz ao outro, primeiramente, chega a nós mesmos, não é verdade? E a gente vai finalizar com uma mensagem de Emmanuel, que se intitula Não te aflijas,
Está lá na mensagem no Reformador, de 1952, na página 14, que diz assim: não te aflijas diante do quadro de lutas que te arrebatam o torvelinho das provas inevitáveis, porque a inquietação destrutiva nada constrói em benefício dos semelhantes. Quando Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos, não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes, que elegem o desespero e a indisciplina por normas regulares de reação. Referia-se, antes de tudo, aos que se acham aflitos por auxiliarem o engrandecimento coletivo, por se converterem realmente à luz eterna, por se consagrarem à caridade e, acima de tudo, por dominarem-se, transformando-se em veículos de manifestação da vontade do Senhor. Então, que o Senhor nos ilumine, nos proteja, e agora o nosso querido Gabriel. Queridos amigos, bom dia. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje, sempre. É sempre muito bom nós podermos estar aqui reunidos, mais uma segunda, começando a nossa semana, estudando um pouco mais sobre a nossa doutrina. E hoje, como muito bem trouxe a nossa querida amiga Elimar, vamos comentar um pouco a respeito dos itens 1 e 12 do capítulo 5. E para iniciarmos, quer dizer, para continuarmos, né? No item 1, como bem nos trouxe nossa querida amiga Elimar, são trazidas algumas das bem-aventuranças que estão no Evangelho de Mateus. E aí a gente abre um parêntese para divulgarmos também os estudos da nossa casa do Novo Testamento. Na quarta-feira, de 7h30 às 9h, onde estamos estudando o Evangelho de Mateus. E no sábado, de 10h30 a meio-dia, onde estamos estudando passagem por passagem do Evangelho de Marcos. Então, todos aqueles que desejarem participar estão convidados no site da nossa querida Casa Umen, umen.org.br. Tem a opção de quem desejar se inscrever e a gente entra em contato, explicando como vem ocorrendo os estudos e passando mais informações. Então, estão todos convidados. E aí a gente deixa também como indicação de leitura o livro Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, que ele vem comentando passagem por passagem do Evangelho de Mateus. E ele também comenta todas essas bem-aventuranças que são trazidas no item 1. Mas passando ao item 12, motivos de resignação. E aí achei interessante recorrer ao dicionário para ver o significado de resignação. E aí o dicionário nos trouxe que resignação seria a ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimentos da vida. E aí a gente pode entender como submeter-se voluntariamente às leis de Deus. Mas é importante da gente lembrar sempre, gente, que esse aceitar pacificamente não significa se acomodar. A gente deve sempre fazer o nosso melhor e nos submetendo aos desígnios de Deus. E aí a gente, às vezes, pensa, né? Por que às vezes a gente passa por tantas dificuldades? Por que às vezes o nosso vizinho ou nosso amigo está sempre feliz e a gente sempre tem uma dificuldade, sempre está passando por um momento difícil? E esse item 12 vai nos esclarecer um pouco a respeito dessa questão. E aí a gente recorre ao livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Karl Barth Schutel. É outro livro também belíssimo da nossa doutrina espírita, que a gente deixa como indicação de leitura. E tem um capítulo
que Karl Barth comenta sobre, que é intitulado de resignação e indiferença. Então, a gente vai ver mais um pouco sobre essa importância da resignação, onde ele nos traz que a resignação é a conformidade ativa nos inevitáveis acontecimentos da vida. A resignação é cheia de amor, de sentimentos nobres, de elevadas paixões. A resignação nas provas é a obediência aos decretos de Deus. O resignado não aparenta sofrimento, porque conhece a lei de Deus e a ela se submete com humildade. A resignação é excelente virtude que precisamos cultivar. Gente, é um capítulo belíssimo que já nos mostra, assim como vem sendo trazido no item 12 desse capítulo, a importância, né, os motivos da resignação, como Karl Barth nos trouxe. A resignação nas provas é obediência aos decretos de Deus. É uma excelente virtude que precisamos cultivar. O exercício diário. E aí nós vamos ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 8, que é trazido que a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e a resignação. Não, a doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Ele finaliza: a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. E trazendo um pouco para o nosso dia a dia, né? Existem algumas situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia, né? Às vezes alguém que nos dá uma resposta atravessada ou alguma coisa que não sai conforme o planejado. Será que a gente fica nervoso? Será que a gente responde? Ou a gente sabe que as coisas acontecem de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso merecimento ou com os desígnios de Deus? Então, gente, tudo que acontece tem um motivo. Então, é importante que a gente procure compreender a situação de uma maneira ampla e buscar sempre passar por ela da melhor maneira possível. E aí, mais uma vez, a importância da resignação. E, por fim, a gente tem uma frase que é conhecida por muitos, que diz que devemos sempre ter serenidade para aceitar aquilo que não podemos modificar. Ter coragem para modificar o que podemos. E sabedoria para distinguir uma da outra. Então, gente, a falta de resignação faz que os nossos sofrimentos se prolonguem. Então, que a gente procure diariamente fazer uma reflexão e procurar entender sempre o porquê que aquilo está acontecendo conosco. E procurar
sempre praticar o Evangelho de Jesus nas diversas oportunidades que nos são ofertadas em nosso dia a dia e lembrar que Jesus é nosso modelo e guia e que possamos sempre fazer com o nosso próximo aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Então, nós agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de termos estado reunidos nesta manhã de hoje, que possamos sempre levar essas reflexões e procurar colocá-las em prática ao longo do nosso dia a dia. Então, a gente passa a palavra para o nosso querido amigo Maurício para fazer a nossa prece de encerramento. Bom dia a todos. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, refletir em tudo que foi estudado hoje, comparar com tudo que somos até hoje e pedir a Deus o que nos falta de resignação, de paciência. Pedir a Deus que nos ajude em nossa caminhada, que continue nos amparando os nossos irmãos, deixando o nosso fardo mais leve e nos ajudando a evoluir sempre. Pedimos, Pai, que a paciência divina esteja sempre direcionada a nós, para que possamos ser úteis em sua seara, para que possamos crescer e multiplicar as bênçãos divinas. Agradecemos, Pai, a toda benesse, a toda dificuldade, a todo aprendizado, a nossa família, aos nossos amigos e a todo instrumento de crescimento que usa para nós, para que possamos nos desenvolver cada vez mais. E assim, nos despedimos desse estudo, gratos pela paciência divina e pela sua misericórdia. E que assim seja, graças a Deus.